A Boa Semente do Dia, com Rodrigo Ferreira. Jesus falava muitas vezes em parábolas com a multidão, com seus discípulos também. Usou várias parábolas e ele sempre pegava as situações daquele povo, né, do dia a dia deles, da cultura deles, da forma deles viverem, para compreenderem coisas misteriosas, espirituais, celestiais, né? Ou seja, Jesus usava parábolas, situações, exemplos do dia a dia para explicar para eles os valores do reino. Muito mais do que explicar, para imprimir no coração deles os valores do reino. E uma dessas vezes Jesus falou sobre ser o primeiro e o último. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E claro que para você entender essas parábolas, essas metáforas, esses exemplos, é preciso você entender um pouco da cultura do povo. Mas o primeiro serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Dá pra gente entender isso, porque nossa cultura também é marcada com essa questão do ser o primeiro, né? Eu quero ser o primeiro, eu quero ter vantagem. E claro, não estou generalizando, mas a maioria das pessoas às vezes cai nesse erro de achar que o primeiro está tendo vantagem, que o primeiro é melhor, que o primeiro vai chegar primeiro, vai tá mais rápido, né? E nem sempre. Jesus está querendo implantar o que no coração dos discípulos com os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros? É a graça do serviço. Eu não vim para servir, mas vim para ser servido. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, quem está por último consegue viver isso, porque quem está em primeiro, ele não está vendo o que está atrás dele, não está vendo quem, o que, não está vendo o que está acontecendo, ele está olhando para frente, está querendo chegar logo, receber logo. Então ele não consegue perceber o que está acontecendo atrás. Quem está atrás consegue ver tudo à sua frente, consegue ver as pessoas, as necessidades. Então isso é muito importante. Se você quer ser cristão, você tem que aprender a ficar por último. E os últimos serão os primeiros no que se diz respeito ao espírito cristão, no que se diz respeito ao céu, aos valores do reino. Agora, se você quer viver os valores do reino, tem que aprender a ser último, tem que aprender a servir mais do que ser servido, não é? Foi o que Jesus falou na ceia. Então ele, como mestre, ele lavou os pés dos discípulos. Ele foi o último a comer, o último a ser servido, né? Então ele colocou-se ali a serviço de todos, sendo mestre. E ele disse: eu que sou mestre e senhor e sou mesmo, estou fazendo isso, vocês devem fazer isso com as pessoas. Então a questão de ser o último é muito interessante. Às vezes que eu viajo de avião, é muito comum, então forme a fila lá, as pessoas querem, é nítido isso, as pessoas querem chegar primeiro. Então elas acham que vão ter vantagem, porque o lugar está marcado. E aí que vantagem vão ter? O avião não sai sem todo mundo ter entrado. Então não importa se você entra primeiro ou entra por último, o avião vai sair só a hora que você entrar, o último entrar. Ah, mas eu vou entrar primeiro, eu posso guardar minha mala, o último que vai entrar não vai conseguir, porque vai estar tudo cheio. Mas ele, de alguma forma, a mala dele vai. Não tenha dúvida. Então, parece que assim, a gente tem uma ânsia por algo que não nos traz vantagem nenhuma, né? Pelo contrário, às vezes a ânsia de ser o primeiro nos leva a experimentar coisas não tão boas, a estar em coisas não tão boas, às vezes a nos precipitar. Então quem está em último não é só a questão da humildade, também é humildade, é serviço, é liderança servidora, é preocupar com o próximo, é dar oportunidade mais ao outro, de fato é isso, mas também é precaução, é prudência, né? Então as pessoas falam assim: eu quero ir primeiro. Parece que elas sempre querem estar em vantagem, é a cultura da vantagem, quando na verdade você pode ter uma grande vantagem por estar por último, né? Então eu penso isso, que Jesus quer imprimir na gente sempre coisas muito positivas. É bom a gente rezar nessa quaresma, rezar no dia de hoje e poder pedir isso para Jesus, sabe? Nos dá a graça de imprimir em nós, como Santo Inácio de Loyola rezava, imprime na gente os seus valores, os valores dos céus. Me ensina, porque a gente muitas vezes não foi ensinado a isso, e não é culpa nossa. Às vezes a própria cultura, o jeito, a forma de viver, no meio que você viveu, na forma que te ensinaram, você acabou criando esse costume de querer ser sempre o primeiro. E na verdade o que Jesus ensina é o contrário: os primeiros vão ser os últimos e os últimos vão ser os primeiros. Então pensa nisso, pensa que nessa comparação dá pra gente rezar, pensar: será que eu não estou querendo ser o primeiro no meu casamento? Será que eu não estou querendo ser o primeiro entre os meus irmãos, como filho, como jovem? Será que eu não estou pensando mais em mim, né, do que no meu pai e na minha mãe? Então as crianças têm dificuldade às vezes disso.
Eu falo para os meus filhos, então a minha filha senta na mesa lá e quer ser a primeira a ser servida, pequenininha. Eu falo, não, espera, vamos servir primeiro aqui, para ela entender que, mas eu estou ganhando. Não, todo mundo vai comer, tem comida para todo mundo. Parece que está com medo que acaba aquilo que ela gosta, sabe? Não, tem para você. Então, eu vou ensinando assim, porque essa questão nos fere muito, porque aí vai para a vida de conjugal, para a vida de casado, vai para uma empresa e lá dentro a pessoa quer ser a primeira. Então uma competitividade descabível, né? Então é importante a gente olhar para Jesus e dizer assim, Jesus me ensina, porque Jesus foi o último, né? Presta atenção como foi a morte da cruz. Nós vamos meditar isso nessas semanas, na quaresma, praticamente na Semana Santa, meditar a paixão do Senhor, como Jesus foi o último, como ele se colocou no lugar do último, para ele poder de fato ser o primeiro. Aliás, eu sempre digo que Jesus é o Senhor da nossa vida, mas se fez tão salvador que não ficou ninguém a ser oferecido, não ficou ninguém de fora a ser oferecido a salvação. Então vamos pensar nisso, vamos rezar nisso e vamos pedir para nós, para os nossos filhos, no casamento, né? Cuidado para você não estar querendo ser o primeiro o tempo todo, achar que isso tem vantagem. Então seja aquele que serve, seja aquele que fica por último, olhando tudo, percebendo quem precisa de você. É assim que com certeza vamos viver o reino de Deus. Esta foi a Boa Semente do Dia para os amigos da Boa Semente.